Eu não deveria ter voltado. Eu acordei com a sensação de ter dormido pouco. Sabe quando o corpo está pesado, a cabeça meio lenta? Mas o que me chamou a atenção não foi isso, foi o silêncio. Eu sempre morei em cidade grande. Se você Barulho chegou de até aqui, ônibus, já vai clicando no vizinhos botão de se gritando, inscrever som de e moto ativando o passando, sininho até para a não perder noite. as próximas Mas ali tinha histórias. um silêncio estranho, um silêncio cheio. Eu abri os olhos devagar. A claridade entrou cortando no escuro, e na primeira olhada eu senti. Eu não estava no meu quarto. O teto era diferente. O ventilador não estava lá. No lugar do meu guarda-roupa branco de sempre, tinha um armário de madeira escura. Parecia antigo. Eu estranhei, mas ainda não tinha entendido. Meu coração acelerou. Eu me sentei na cama, olhei em volta, e a primeira coisa que vi foi uma foto minha. Era uma foto em cima da cômoda. Eu com 15 anos, cabelo preso, blusa azul. A mesma foto que ficava no meu quarto, na casa onde eu morava. Eu conhecia até o arranhão na moldura. Nessa hora eu congelei. Levantei devagar, pisei no chão frio. Olhei para baixo, o tapete também era meu. O mesmo tapete verde. Mancha de tinta perto da ponta, da vez que derramei esmalte. O quarto não era meu, mas as minhas coisas estavam espalhadas ali, como se sempre tivessem estado. Como se eu morasse ali. Minha garganta secou. Eu fui até o espelho. O espelho não era o meu. Era maior, com moldura de ferro, mas pendurado no canto. Estava o meu colar, aquele que minha mãe me deu. Eu tinha certeza que ele estava guardado numa caixa. Na minha casa de verdade. Eu falei sozinha, baixinho, quase sem voz. Que lugar é esse? Meu corpo reagia antes da minha cabeça. Eu comecei a abrir as gavetas, uma por uma. As minhas camisetas, dobras do meu jeito, a blusa velha do meu colégio, a calça rasgada que eu não usava mais, meu cheiro nas roupas. Cada gaveta que eu abria era como se alguém tivesse entrado na minha vida, pegado tudo e espalhado ali, em outro cenário, em outra casa. Eu tentei lembrar da noite anterior. A última coisa que eu lembrava era estar no sofá da minha sala, na minha casa pequena, assistindo série. Celular na mão, mensagem da minha irmã. Nada demais, nada de festa, nada de bebida, nada de desmaio, nada de apagão. Simplesmente um buraco. O medo veio inteiro. Quente, eu corri até a janela do quarto. Abri com força. O sol entrou forte, eu olhei. Não era a minha rua. Minha rua tinha prédio, carro, som de gente. Ali eu via um jardim grande, um muro alto, árvores antigas e uma casa, mais afastada, de vizinho. Era uma casa grande. Eu nunca tinha visto aquele lugar. Pelo menos não lembrava. Eu pensei em pegar meu celular. Fui correndo até a cama. Tateei o colchão. Olhei em cima da cômoda. Nada. Abri o criado mudo. Ali estava ele, meu celular, igual, com a mesma capinha rachada no canto. Eu respirei aliviada por um segundo. Peguei o aparelho. Apertei o botão, sem sinal, sem rede, sem Wi-Fi. Nada. Como se o aparelho estivesse vivo, mas fora do mundo. Eu olhei o horário. 7h10 da manhã. A data me deu um arrepio. Não porque tinha algo estranho nela, mas porque, de repente, eu não tinha certeza. Se aquele número batia com o dia que eu tinha na cabeça, a sensação de deslocamento era enorme, como se tivessem pegado a minha vida, me colocado em outra linha do tempo, com as mesmas coisas, num lugar diferente. Eu fui até a porta do quarto. Minha mão tremia. A maçaneta era gelada. Eu abri devagar, um corredor, longo, paredes claras, quadros antigos, um cheiro de casa fechada, misturado com um cheiro de café fraco. Eu conhecia aquele cheiro, mas não sabia de onde. Era como uma lembrança quebrada, um pedaço de algo da minha infância, que eu não conseguia pegar inteiro. Eu dei um passo. O chão de madeira rangia. Tudo era limpo demais, arrumado demais, como uma casa preparada para uma visita,
mas sem vida. Do lado direito, outra porta. Eu a empurrei. Um banheiro grande, toalhas brancas, espelho enorme e no canto da pia. Minha nécessaire, a mesma. Rasgadinha na lateral, cheia de maquiagem velha. Até o batom quebrado estava lá. Eu encarei meu reflexo no espelho. Eu parecia eu, nada machucado, nada estranho. O mesmo rosto de ontem, mas com um olhar que eu não reconhecia. Eu ouvi um barulho de algo batendo na cozinha, como se alguém mexesse em uma panela ou abrisse um armário. Meu corpo gelou. Eu não estava sozinha. O instinto foi misturado. Metade medo, metade necessidade de entender. Eu fui indo na direção do som, passando pelo corredor. Cheguei numa sala. Ali eu quase perdi o ar. Era como ver a minha sala, mas num universo paralelo. Os mesmos quadros, no mesmo estilo. Uma manta que lembrava a minha, no sofá, mas tudo maior, mais antigo, com outra luz. Em cima da mesa de centro, um porta-retrato. Eu peguei. Era uma foto minha com a minha mãe. Eu pequena, praia ao fundo. Eu tinha certeza que aquela foto estava numa caixa, esquecida num armário, anos sem ver. E daquele jeito, em outra moldura, estava ali, exposta, como se sempre tivesse feito parte daquela casa. O barulho na cozinha aumentou, um bater de louça. De novo. Eu ouvi uma porta de armário batendo. Eu andei devagar até a porta da cozinha. Meu coração fazia barulho no ouvido. Minhas mãos suavam. Eu encostei no batente, respirei fundo e olhei. Não tinha ninguém. A pia estava limpa, o fogão desligado, nenhuma panela. Louça seca no escorredor. Um pano de prato florido pendurado. E em cima da mesa, um prato com uma fatia de pão, um copo com café e uma caneca que eu conhecia. Era só minha caneca, branca, desbotada, com uma frase na lateral. A mesma trinca perto da alça. Eu me aproximei devagar. O café ainda soltava um pouco de fumaça. Alguém tinha colocado ali. Alguém que sabia que eu gostava de café. Alguém que conhecia a minha caneca. Eu quase chamei. Olá! Mas minha voz não saiu. No centro da mesa, ao lado do prato, tinha um bilhete dobrado. Eu encarei aquele papel como se ele fosse vivo. Minhas mãos demoraram alguns segundos para se mexer. Eu peguei o bilhete, desdobrei. Uma única frase, escrita com letra redonda, firme, como alguém mais velho. Hoje, tenta não surtar. Você já esteve aqui antes. Na mesma hora, meu estômago virou. Eu senti uma tontura leve. A cozinha girou por um segundo. Eu já tinha estado ali. Era o que o bilhete dizia. Mas eu não lembrava. Esse era o ponto. Nada na minha cabeça ligava aquele lugar. A minha vida. Mesmo assim, uma parte minha reconhecia detalhes pequenos. A mancha no piso perto da geladeira. Uma cadeira com o pé arranhado. A cortina da janela. Era como um sonho antigo, que você tenta alcançar, e ele foge. Eu dobrei o bilhete de novo, com as mãos trêmulas, e naquela cozinha estranha, com as minhas coisas, com a minha caneca, com o meu café esperando. Eu entendi uma coisa simples. Aquela casa não era minha, mas alguém ali. Sabia quem eu era, sabia demais, e por algum motivo, sabia de coisas sobre mim que eu mesma não lembrava. Eu fiquei parada ali, com o bilhete na mão, sentindo o cheiro de café subir. Um cheiro familiar, quase confortável, que não combinava com o pânico que eu sentia. Você já esteve aqui antes. A frase se repetia na minha cabeça, como um eco. Eu puxei a cadeira da mesa. O barulho do pé raspando no chão quebrou o silêncio. Eu sentei devagar, como se meu corpo precisasse de um ponto de apoio para continuar existindo. Eu olhei em volta como se fosse a primeira vez. Detalhe por detalhe. A geladeira velha, branca amarelada, cheia de ímãs. Alguns tortos. E ali, entre ímãs de receita de pizza e de farmácia, tinha um ímã com a foto de uma menina pequena, de uns 4 anos, cabelo cacheado,
vestido rosa, um balão na mão. Ela se parecia comigo. Quando eu era pequena, eu me levantei de novo, cheguei mais perto. Meu coração acelerou. Atrás de mim, uma voz baixa, calma, falou: Você não muda mesmo. Sempre vai direto para a geladeira. Eu virei num pulo. O barulho da cadeira arrastando me assustou mais ainda. Na porta da cozinha, apoiada no batente, estava uma mulher. Cabelo preso num coque simples. Alguns fios brancos aparecendo. Rugas ao redor dos olhos. Uma expressão cansada. Mas o que mais me marcou foi o jeito que ela me olhava. Ela me olhava com intimidade, como quem olha para alguém da família, alguém de casa. Mas eu não conhecia as para aquela mulher, ou pelo menos, era isso que eu pensava. Na primeira olhada. Quem é você? Minha voz saiu rouca, quase infantil. Ela suspirou, como quem já sabia que eu faria essa pergunta, e mesmo assim, doía. Você sempre pergunta isso também. Ela falou isso e veio andando para dentro da cozinha. Pegou a caneca com café, colocou mais açúcar, do jeito que eu gostava, sem me perguntar nada. Eu recuei um passo, meu corpo queria distância, enquanto minha cabeça tentava desesperadamente encontrar aquela face em alguma lembrança. Olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Eu não sei quem você é, e eu não sei que casa é essa. Eu só sei que tem um monte de coisa minha aqui, e isso não faz sentido nenhum. Eu falei rápido, quase sem respirar, num tom meio agressivo, me defendendo, sem nem entender de quê. Ela me observou em silêncio, alguns segundos. Depois colocou a caneca na minha frente. Bebe, você sempre treme assim quando acorda, ela disse. E somente isso, como se tivesse plena certeza de que eu ia obedecer. Eu não queria, mas minhas mãos estavam trêmulas, e o cheiro do café me chamava. Eu levei a caneca à boca, dei um gole, quente, amargo, do jeito exato que eu tomava em casa. Me deu uma sensação estranha, de continuidade, como se nada tivesse mudado, e isso me assustou mais ainda. Quem é você? Eu repeti, agora mais firme. E o que eu estou fazendo aqui? Ela encostou na pia, cruzou com os braços e me olhou fundo. Eu sou a mesma pessoa que eu era ontem, e anteontem, e no mês passado, e há anos, mas você é sempre nova. Essa frase entrou em mim como um corte, eu demorei a processar. Nova como assim? Eu comecei a ficar irritada. Fala direito! Ela respirou fundo. Os olhos marejaram. Meu nome é Helena, e você é minha filha. Quando ela falou isso, meu corpo inteiro reagiu. Mas não do jeito que talvez devesse. Não com alívio, nem com reconhecimento. Eu senti um vazio enorme, um buraco, porque aquela palavra, filha, na boca dela, não encaixava em lugar nenhum dentro de mim. Não, não, minha mãe se chama Regina. Eu respondi rápido, quase automática. Eu tenho uma mãe, eu sei quem ela é. Eu moro com ela, numa outra casa, completamente diferente dessa. Ela fechou os olhos por um segundo, como se tivesse levado um tapa. Depois abriu de novo. Você mora aqui, ela falou, baixo, devagar. Há anos, só que nem sempre você lembra. Eu ri. Um riso nervoso, sem humor. Me levantei, comecei a andar pela cozinha, como um animal preso. Olha, é o seguinte, isso é alguma pegadinha doentia. Eu não sei como você pegou minhas coisas. Eu não sei como eu vim parar aqui. Mas eu tenho uma vida. Eu tenho trabalho. Tenho uma irmã. Tenho amigos. E eu nunca te vi na minha vida. Quando eu falei irmã, o rosto dela mudou. Algo apertou nos olhos dela. Você lembra da sua irmã? Ela murmurou, quase para si mesma, como se estivesse anotando mentalmente. Isso é novo. Eu parei. Como assim novo, Jais? Falei entre os dentes. Você está falando como se já tivesse passado por essa conversa outras vezes. Ela me encarou, e pela primeira vez. Eu vi medo também no olhar dela, misturado com exaustão. Porque já passou, disse. Você já acordou sem lembrar várias vezes.
E eu já tive que te explicar tudo, várias vezes. Mas nunca é igual. Às vezes você lembra de uma coisa, esquece outra. É como se alguém tivesse embaralhado a sua vida e jogasse pedaços de memória de qualquer jeito. Eu senti uma pressão na cabeça, uma dor específica, acima da sobrancelha direita, como se algo ali dentro tivesse sido mexido. Que história é essa? Minha voz falhou. Eu não tenho problema de memória. Eu nunca tive. Eu lembro da minha vida inteira, desde criança, da escola, da adolescência, do meu primeiro emprego. Eu lembro de tudo. Lembra mesmo? Ela perguntou, sem ironia, só com tristeza. Você lembra do que fez com 17 anos? Lembra porque nunca gosta de falar desse ano? Lembra de alguma coisa que aconteceu aqui? Nessa casa, antes de você ir embora pela primeira vez? Eu abri a boca para responder, mas nada saiu, porque eu percebi, naquele segundo, que tinha um buraco sim. Tinha um ano da minha vida que sempre foi meio borrado. Eu sempre achava que era normal. Adolescência confusa, cabeça cheia. Mas agora, com ela me olhando daquela forma, aquele vazio ganhou um formato. Você está inventando isso, eu disse, mas sem tanta certeza. E mesmo que tivesse alguma coisa que eu não lembrasse, isso não explica o porquê das minhas coisas estarem aqui, em outra casa, que eu não reconheço. Ela andou até a porta. Apontou para o corredor. Vem, ela falou, sem drama, sem aumento de voz. Apenas um convite e um peso, a contragosto. Eu fui. Andei atrás dela. O corredor parecia mais longo agora. Eu ia reparando em cada quadro na parede, num deles. Com moldura dourada, tinha uma foto minha, mais nova, talvez com 18, em frente àquela mesma casa, sorrindo, braços abertos. Como quem diz, bem-vinda, do meu lado. Helena, mais jovem, me abraçando. Eu parei bruscamente. Isso é montagem. Minha voz saiu baixa. Eu cheguei perto. Toquei na foto, no vidro frio. Era real. O papel tinha textura de foto antiga. Não parecia impressão recente. Você sempre fala isso, ela comentou, atrás de mim. Que é montagem, que é truque. Você acha que eu teria dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Você sabe como eu vivo. Você sabe o quanto eu tenho. Eu não sabia, mas uma parte de mim sabia. Isso era o mais assustador. Continuamos andando. Ela abriu uma porta no final do corredor. Era uma sala menor, cheia de caixas empilhadas, livros, papéis. Esse aqui sempre foi o quarto da bagunça, ela comentou. Nenhuma de nós duas teve coragem de mexer muito. Ela se abaixou, puxou uma caixa do canto, abriu, pegou um maço de envelopes, amarrados com uma fita. Você escreveu essas cartas, ela falou, colocando o maço melt nas minhas mãos. Todas. Do lado de fora. Você sempre colocava o mesmo nome. Eu olhei. Meus dedos passaram pelo papel amarelado. Meu coração disparou quando eu li. Escrito na minha própria letra. Para mim mesma. Quando eu esquecer de novo. O peso daquele maço de cartas nas minhas mãos era desproporcional. Papel não pesa tanto assim. Mas eu sentia como se carregasse um tijolo. Ou vários. Eu soltei um riso curto, incrédulo, quase nervoso. Isso aqui é alguma encenação. Você deve ter imitado minha letra. Pegou fotos antigas. Sei lá. Eu não escrevo carta nem para os outros, ainda mais para mim mesma. Helena se encostou na estante, cruza os braços, ficou me observando, com aquele olhar que misturava carinho e cansaço infinito. Abre uma, ela disse. Só isso. Eu hesitei. Por um lado, tudo em mim queria jogar aquilo longe, descer a rua, gritar, pedir ajuda, dizer que tinha alguém tentando me enlouquecer. Por outro, tinha uma curiosidade insuportável, uma necessidade quase física de saber, de ver o que tinha ali, naquela letra tão parecida com a minha. Eu sentei numa cadeira velha que rangia, coloquei o maço de cartas no colo, desamarrei a fita, peguei a primeira.
O envelope estava meio sujo, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Na frente, só a palavra eu, escrita 2 vezes, uma em cima da outra. Meu nome não aparecia, só eu. Eu abri com cuidado. Tirei a folha de dentro. Dobras antigas, leitura um pouco apagada, mas legível. Comecei a ler em voz alta, sem perceber. Se você está lendo isso de novo, é porque aconteceu de novo. Você acordou sem lembrar direito e está achando que tudo é mentira, que você não pertence a essa casa, que essa mulher não é sua mãe. Eu parei. A folha tremia nas minhas mãos. Olhei para Helena. Ela tinha o olhar baixo, como se já soubesse cada palavra de cor. Continuei. Eu sei o que você deve estar pensando. A gente se conhece. Eu sou você de um outro dia, de uma outra vez, quando as coisas estavam um pouco mais claras. As palavras iam entrando em mim, como se eu estivesse ouvindo uma pessoa que falava de dentro da minha cabeça, mas com uma distância esquisita. Você tem lembranças da outra casa, da Regina, da sua irmã, do apartamento pequeno, da vida que você construiu longe daqui. Não ache que essas lembranças são falsas. Elas são reais, mas não são toda a má verdade. Meu coração disparou. Era como se alguém tivesse lido meus pensamentos daquela manhã e colocado no papel. Mas a data no canto da folha me derrubou. 3 anos atrás. 3 anos. Eu tentei lembrar. O que eu estava fazendo 3 anos atrás? Onde eu morava? Com quem eu falava? Nada vinha com nitidez. Você foi embora dessa casa, por um motivo que você achou que era definitivo. Achou que nunca mais ia voltar. Que ia conseguir fingir que não tinha passado. Que não tinha história aqui. Você escolheu uma versão da sua vida e decidiu que ela era a única. Mas o corpo, a cabeça, eles não obedecem tanto assim. Tem coisa que volta, mesmo quando a gente esconde. Eu comecei a sentir falta de ar. As letras começaram a embaralhar, mas eu forcei a vista. Continuei. Da primeira vez que você esqueceu. Foi logo depois do que aconteceu com ele. Eu não vou escrever o nome dele. Você sabe de quem eu estou falando. Foi aí que tudo começou a quebrar. Você fugiu para onde achava que era seguro. Para outra mãe, para outra casa, para outra vida. Mas o problema é que você pertence aos 2 lugares. Você não gosta de ouvir isso. Eu também não. Minha cabeça latejava, eu parei, levei a mão à testa. Senti uma cicatriz leve, que eu nunca tinha reparado direito antes. Um corte antigo, quase imperceptível. Você escreveu isso, Helena falou, baixo. Na primeira vez que eu achei que tinha te perdido de vez, você sentou aqui, chorando, e escreveu um monte dessas cartas. Me mandou guardar todas e só entregar quando eu percebesse que você estava diferente. Essas foram suas palavras. Eu me levantei de repente. A cadeira quase virou. Uma raiva subiu em mim, misturada com medo. Tá, mesmo que eu tivesse escrito isso, mesmo que essa letra seja minha, isso não explica o que está acontecendo agora. Eu tenho outra vida. Você está entendendo? Eu não moro aqui. Eu nunca morei. Helena me encarou, firme, e fez uma pergunta simples. O que você jantou ontem? Eu abri a boca. Travei. Pensei no sofá, na série, na mensagem da minha irmã, mas a comida... A comida não vinha. Eu não lembrava. Não lembro, mas isso não quer dizer nada. Tem dia que a gente nem presta atenção. E o dia anterior, ela insistiu. Você foi trabalhar ontem? Falou com quem no fim da tarde? Você pega qual ônibus para ir ao trabalho? Me conta o caminho. As perguntas vinham uma atrás da outra, simples, básicas. E quanto mais ela perguntava, mais eu percebia que minha memória recente era um grande borrão. Eu lembrava de coisas soltas, de sensações, da minha irmã rindo no telefone, da Regina brigando com a vizinha, do meu chefe reclamando de um relatório. Mas eu não conseguia colocar tudo numa linha, num dia específico. Era como se eu tivesse assistido a um filme e não vivido.
Eu comecei a suar, meu corpo inteiro, os dedos formigando. Para! Chega! Eu pedi, quase num sussurro. Eu vou enlouquecer. Ela parou. Silêncio de novo. Só o barulho de um carro passando lá fora, distante. Tem mais cartas, ela falou, apontando para o maço. Algumas você escreveu chorando, outras nervosa. Numa delas você conta o que aconteceu aqui, naquele ano que você sempre diz que não lembra direito. O ano que você foi embora pela primeira vez, mas eu nunca tive coragem de ler. Você pediu para eu não ler. Disse que aquilo era só seu. Disse que se um dia você esquecesse tudo de novo, era para eu deixar você escolher, se queria saber ou se queria continuar no escuro. Meu peito subiu e desceu rápido. Eu olhei para o maço de cartas. Cada envelope era uma possibilidade, uma versão de mim, falando comigo, pedindo alguma coisa. Por que eu voltaria? Se esse lugar é tão traumático assim, eu perguntei, quase para mim mesma. Por que eu iria embora, depois voltar, escrever carta, esquecer, voltar a esquecer? Quem faz isso? Quem não aguenta viver só com meia vida? Ela respondeu, sem pensar muito. Você tentou ficar só com a parte boa, a parte organizada, a parte que parecia normal. Mas toda vez aparece alguma coisa, uma foto, um objeto, um sonho. E você volta. Nem sempre fisicamente, às vezes aqui dentro. Ela apontou para a própria cabeça. Mas dessa vez, você voltou inteira. Trouxe suas coisas. Mudou para cá de novo. Ficou um tempo, quase 2 meses. E esses últimos dias, você estava estranha, distraída, com dor de cabeça, dizendo que ouvia barulho de noite, até que ontem. Você deitou naquele quarto e acordou assim, como se tivesse chegado pela primeira vez. Eu tremi. Eu mudei para cá. A frase saiu da minha boca, como se fosse de outra pessoa. Há 2 meses. Sim, ela confirmou. Você trouxe roupa, livro, foto. Você discutiu comigo por causa da disposição dos móveis. Disse que queria seu quarto do seu jeito, que essa casa era sua também. E a outra casa? Perguntei, com medo da resposta. A da Regina, a que eu lembro. Ela olhou pela janela, como se pesasse cada palavra. A Regina te criou, desde pequena. Você sabe disso. Ela te pegou quando eu não podia, quando eu não dava conta. Ela te deu o que eu não consegui dar, e por muitos anos. Você decidiu que só ela era mãe, e eu era, sei lá, um erro, uma parte ruim, que você queria esquecer. A voz dela falhou um pouco, mas ela continuou. Só que sangue não é coisa que dá para jogar fora assim. Nem o que aconteceu aqui. Você é metade de cada casa. E isso te rasga. Desde muito nova. Uma imagem rápida passou pela minha cabeça. Uma cozinha pequena. Uma mulher gritando, outra chorando. Uma menina no meio, tapando os ouvidos. Mas a imagem veio e sumiu. Como um flash. Por que eu não lembro de você? Como mãe, eu perguntei, com a voz baixa, quase de criança. Ela sorriu triste, porque é mais fácil não lembrar de quem deixou uma ferida meio aberta, do que encarar ela todo dia. O peso da culpa em cada palavra dela me atingiu, mas junto veio outra coisa. Você fala como se tudo fosse culpa sua, eu disse. Mas você falou de ele. Quem é ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu nesse ano? Que eu bloqueei. Ela me encarou, longo, como se medisse se eu tinha a mesma estrutura para ouvir. Mas antes que ela respondesse, um barulho veio da sala. Algo caindo no chão. Não era um barulho qualquer, era familiar. O som de um porta-retrato batendo no chão. Vidro rachando. Eu e Helena nos entreolhamos, e ao mesmo tempo. Fomos para a sala. A sala parecia a mesma de antes, mas a energia estava outra, mais densa, como se alguém tivesse acabado de sair, deixando um rastro, no chão, perto da estante. Um porta-retrato caído, vidro quebrado num canto, a moldura de madeira escura, virada ao contrário. Eu me abaixei devagar, peguei o porta-retrato,
Virei. A imagem me arrancou o ar. Eu estava ali, mais nova, talvez com 17, com um uniforme de escola, sentada na escada da frente da casa. Do meu lado, um rapaz, uns 3 ou 4 anos mais velho, braço por trás dos meus ombros, os dois sorrindo, na porta ao fundo. Helena, mais jovem, apoiando a mão no batente, sorriso contido, o rosto dele, o rapaz. Me deu um choque. Não era totalmente estranho. Ele existia em algum lugar nebuloso da minha cabeça. Um amigo de alguém, um vizinho antigo, um rosto que eu via em sonho e esquecia ao acordar. Mas ali, na foto, ele estava nítido, presente demais, perto demais de mim. Quem é ele? Perguntei, sem tirar os olhos da foto. Helena demorou a responder. Eu senti o peso do silêncio dela. Você sabe, ela falou por fim. Baixo, lá no fundo, você sabe. Eu fechei os olhos por um segundo. Tentei puxar alguma memória, qualquer coisa, de nós dois, daquela escada, daquele dia. Surgiu um som, um riso, o meu, misturado com o de outra pessoa, um empurrão de brincadeira, um caderno caindo no chão, um beijo roubado na lateral da casa. Mas a imagem não vinha inteira. Era como ver um filme arranhado, sem foco. Eu não sei. Eu abri os olhos, com raiva. Eu quero saber. Me fala. Quem ele é? Por que eu estou assim? Por que eu acordo numa casa que não reconheço, mas que claramente faz parte da minha vida? Helena sentou no sofá, como se as pernas tivessem cedido. Ela passou a mão no rosto. Respirou fundo. O nome dele é Gustavo. Ela começou. Ele era seu vizinho, nesse bairro, nesse mesmo quarteirão. Desde pequenos vocês andavam juntos. Brincavam na rua. Eu e a mãe dele vivíamos brigando, porque era difícil controlar vocês dois. Vocês cresciam grudados. Gustavo. O nome bateu em mim. Um arrepio subiu pela coluna. Eu vi uma mão segurando a minha, suja de terra, um sapato chutando uma pedra no meio-fio. Na adolescência, vocês começaram a olhar diferente um para o outro. Ela continuou, sem entrar em detalhes. Eu via, mas fingia que não via. Achava que era só fase, coisa de vizinho, de criançada que cresceu junto. Até que não era mais só isso. Ela parou, como se escolhesse as palavras seguintes. Vocês ficavam muito tempo juntos nessa casa. Aqui, no seu quarto. Você dizia que estavam estudando. Ensaio de teatro, trabalho da escola. E muitas vezes era isso mesmo. Mas eu sabia que tinha mais. Eu sabia que você estava em algo que podia te engolir inteira. Mas eu também sabia que se eu te proibisse, você ia fazer escondido. E pior. Eu ouvindo, com a foto ainda na mão. Sentia uma mistura de vergonha, medo e uma raiva antiga, que eu nem sabia de quem era. Quando você fez 17 anos, ele começou a falar em ir embora, mudar de cidade, fazer faculdade fora. E você? Você enlouqueceu com essa ideia. Falava em sumir, em deixar tudo. Você chorava no meu quarto, dizendo que não aguentava mais essa casa, esse bairro, essa vida apertada. Você dizia que comigo era peso, que com a Regina você se sentia leve. Querida, você começou a comparar. Ela engoliu em seco, os olhos brilhavam. Eu errei muito com você, ela admitiu. Eu sempre fui mais dura, mais seca. Eu achava que se eu te protegesse demais, você ia ficar fraca. Então eu fazia o contrário, jogava pesado, te cobrava muito. Às vezes parecia que eu não gostava de você, mas era medo. Medo de repetir coisas que eu vivi com a minha mãe. Medo de ser fraca. E nisso, eu te machuquei. Eu senti a garganta fechar. Por quê? Mesmo sem lembrar de fatos concretos. Eu reconhecia aquele tipo de relação, aquela mistura de amor e dureza, de cuidado atravessado. Eu sabia o que era isso. Um dia, você e o Gustavo brigaram feio. Ela prosseguiu. Eu só soube porque ouvi gritos no seu quarto. Vocês discutiam sobre ir embora,
sobre planos, sobre o que cada um estava disposto a largar. Você gritava que ninguém aqui se importava de verdade. Não eu, nem a mãe dele, nem ninguém. Que a única pessoa que te via era ele. Eu senti uma fisgada no peito, como se o eco daquela frase estivesse guardado dentro de mim. Naquele dia, você saiu batendo porta, foi para a casa da Regina, ficou um tempo lá, se recusando a falar comigo. Eu vim algumas vezes. Você me mandou embora, disse que eu tinha matado um lado seu, que eu te sufocava, que queria ser filha de uma pessoa só, que queria esquecer que existiam duas mães, dois mundos. Ela limpou uma lágrima. 1 mês depois, aconteceu o acidente. Essa palavra, acidente, mudou a temperatura do ar. Meu corpo inteiro ficou atento. Que acidente? Perguntei. A voz quase não saiu. Ela olhou para ela, como se o que ela fosse dizer pudesse chamar alguma coisa de volta. O Gustavo, ela murmurou. Ele saiu à noite, moto, chuva, curva. Você sabe como termina esse tipo de frase? Eu arregalei os olhos. Ele morreu. As palavras saíram da minha boca, antes que ela confirmasse. Ela assentiu, os olhos marejados. Você soube pela mãe dele, pelo telefone. Estava na casa da Regina, longe daqui, longe de mim. Eu ouvi o grito pelo outro lado da linha. Nunca vou esquecer. Você ficou dias sem falar, literalmente, trancada no quarto da Regina, sem comer, sem reagir. As imagens começaram a vir, fragmentadas. Um celular caindo no chão, uma mulher chorando no corredor, um travesseiro molhado de lágrimas, uma janela fechada com força. Alguns dias depois, você apareceu aqui. Ela continuou. Do nada, na porta. Chuva ainda caindo, os olhos vermelhos, a mochila nas costas. Você entrou sem pedir. Subiu direto para o quarto. Ficou lá horas. Eu ouvia você remexendo em tudo. Caixa, foto, roupa. Depois você desceu, com uma sacola cheia de coisa. Olhou para mim e disse: Eu não volto mais aqui. Você não é mais nada meu. E foi embora. De novo. Um peso caiu no meu estômago. Era um tipo de culpa que eu nem lembrava de sentir, mas que estava lá, escondida. Foi nesse período que começaram as coisas estranhas, ela disse. Ninguém falava muito. Todo mundo achava que era só o luto, mas eu percebia. A Regina também percebia. Você esquecia coisas simples. Nome de gente, dia da semana, o que tinha comido. Você esquecia até onde tinha colocado as chaves. Mas isso é normal, até certo ponto. Ela me olhou séria. Depois, veio a primeira vez que você acordou, sem lembrar dessa casa. Meu corpo inteiro arrepiou. Era disso que eu tinha medo de ouvir. Você tinha passado a noite aqui, na sala. Eu tinha te convencido a vir pegar umas roupas suas, falar com a mãe do Gustavo. Você ficou mexida, chorou, gritou comigo, dizendo que eu tinha culpa em tudo, que se eu fosse uma mãe normal, nada disso teria acontecido. Você bebeu, fumou, se trancou no quarto. De madrugada eu ouvi um barulho, como se algo tivesse batido na parede. Corri. Você estava no chão, desmaiada, com a cabeça perto da quina do criado mudo. Tinha sangue. Eu quase morri ali mesmo. Ela respirou fundo. Eu levei a mão instintivamente à cicatriz na testa. Te levei para o hospital. Você acordou algumas horas depois. Olhou para o teto e a primeira coisa que perguntou foi: Que lugar é esse? Mas você não estava falando do hospital. Estava falando da sua própria vida. Você não lembrava de quase nada daqui. Nem de mim, nem do Gustavo, nem de nada que tinha acontecido com 17 anos. Você só lembrava da Regina, da outra casa, da outra vida. Meu corpo gelou, porque aquela frase era a mesma coisa que eu tinha sentido aquela manhã, a mesma sensação. Os médicos falaram em trauma, em proteção da mente, em um mecanismo para você conseguir continuar. Eles diziam que, talvez, sua cabeça tivesse escolhido guardar um pedaço da sua história
e esconder outro, para que você não quebrasse de vez. Ela passou a mão no rosto. Nos anos seguintes, foi isso. Você vinha, ia, às vezes lembrava daqui, às vezes não, às vezes parecia duas pessoas em uma só. A que assumia a vida com a Regina e a que ficava aqui comigo, tentando consertar o que dava, lendo carta que você mesmo escreveu, tentando juntar os pedaços. Eu olhei para a foto de novo, eu e Gustavo, sorrindo, inocentes. Uma felicidade que eu não reconhecia em mim hoje. Até que ela baixou, mas ela baixou o tom. Há 2 meses, você chegou aqui diferente, com as malas, com as suas coisas. Disse que queria parar de fugir, que tinha decidido que essa era sua casa, que tinha perdoado tudo, que queria lembrar, de qualquer jeito, mesmo que doesse. Você pediu para eu te contar tudo, pela primeira vez, inteiro, sem poupar. Ela me encarou. Eu contei, a noite inteira. Você chorou, gritou, riu de algumas lembranças boas. Depois pegou essas cartas, que estavam guardadas, e começou a ler uma por uma. Deixou algumas na cabeceira, outras nesse quarto da bagunça. Disse que se esquecesse de novo, pelo menos ia ter uma trilha. Eu olhei para o maço de cartas na mesa, para as caixas, para os porta-retratos. Tudo parecia parte de um mapa. Ontem à noite, ela finalizou. Você estava estranha. Falou que estava ouvindo barulho no corredor, como se alguém andasse à noite. Mas só moramos nós duas aqui. Disse que sentia que tinha mais alguém nessa casa, mesmo sabendo que não tinha. Depois se trancou no quarto. E hoje cedo, quando eu fui bater para te chamar para o café, você abriu a porta desse jeito, com cara de primeira vez, me perguntando quem eu era. Ela se calou. O silêncio tomou a sala. Só o som do meu coração. Eu olhei ao redor. Cada objeto parecia carregar um pedaço de uma história que eu mesma tinha tentado esconder de mim. Mas tinha uma coisa que não fechava. Você disse que só moram vocês duas aqui. Eu falei, lenta. Mas hoje cedo, na cozinha, eu ouvi barulho antes de te ver, como se alguém mexesse em panela, abrisse armário. Quando eu fui olhar, não tinha ninguém, só o café pronto, minha caneca e o bilhete. Ela franziu a testa. Eu não deixei bilhete nenhum, disse. Eu te chamei na porta, você não respondeu. Eu achei melhor te deixar dormir. Nem cheguei na cozinha ainda. Só vim pra cá quando te ouvi andando. Meu sangue gelou. Então quem fez o café? Perguntei. A minha caneca estava cheia, o pão cortado, o bilhete em cima da mesa. O rosto dela perdeu a cor, devagar. Que bilhete? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu ainda estava com ele no bolso do short, sem pensar. Peguei o papel, abri, entreguei para ela. Ela leu, os olhos percorrendo a frase, 2 vezes, 3. Hoje tenta não surtar. Você já esteve aqui antes. Ela sentou devagar, como se as pernas tivessem falhado de novo. Essa não é a minha letra, ela murmurou. Mas é a minha. Eu respondi, com a voz presa. Ela levantou a olhar para mim, e naquele instante eu entendi que o mistério daquela casa, da minha memória, da minha vida partida ao meio, ia muito além de 2 mães, de um amor de adolescência, de um acidente, porque alguém, em algum momento, que podia ter sido eu mesma, em outro estado ou outro tempo, tinha se antecipado àquele dia, tinha preparado. Eu fiquei olhando para o bilhete na mão da Helena, como se aquela folha pudesse se transformar em outra coisa a qualquer momento. Ela passava o dedo pelas letras, como se quisesse sentir a textura da tinta, confirmar que era real. É sua letra, ela repetiu, quase sem voz. Mas eu nunca vi esse bilhete. Nunca. Eu engoli em seco. Eu me sentei no braço do sofá, porque minhas pernas balançavam. Uma tontura leve me cercava. Então, ou eu levantei no meio da noite, fiz café, escrevi esse bilhete e voltei para a cama. Falei,
tentando raciocinar. Ou tem mais alguém nessa casa que me conhece bem demais e imita minha letra. As duas possibilidades eram terríveis. Você nunca se levantou à noite, Helena respondeu. Pelo menos não que eu tenha visto. Eu tenho sono leve. Qualquer barulho, eu acordo. E ontem, depois que você bateu a porta do quarto, a casa ficou em silêncio. Ela olhou para o corredor, como se esperasse que alguma coisa aparecesse ali. Tem câmera nessa casa? Eu perguntei, olhando em volta. Alguma coisa que grave, campainha com vídeo, sei lá, qualquer coisa. Você já me pediu para colocar, ela disse. Várias vezes. Dizia que se sentia mais segura com câmera, mas eu nunca tive dinheiro, você sabe disso. Um detalhe chamou minha atenção, na prateleira da estante, no canto. Um aparelho pequeno, preto, com uma luzinha apagada. E aquilo? Apontei. Não é uma câmera? Ela olhou, arregalou os olhos. Aquilo é do antigo morador, disse. Quando eu aluguei essa casa, já tinha esse negócio aí. O dono falou que era só um roteador velho, que não funcionava mais. Eu nem mexi, fiquei com medo de estragar. Eu me levantei, cheguei perto, peguei o aparelho, era leve. Não parecia só roteador, tinha um buraco pequeno na frente, que lembrava uma lente. Virei, atrás, um adesivo com o nome de uma marca que eu não conhecia, nada em inglês, só um símbolo e números. Você nunca ligou isso? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Nem sei como liga, respondeu. E outra, nunca mexi porque, antes de você voltar, eu quase não ficava nessa sala. Me dava agonia. É grande demais, cheia de memória. Eu apertei o botão lateral do aparelho. Nada. Nenhuma luz acendeu. Deve estar sem bateria, eu disse. Ou queimado. Mas mesmo assim, o objeto despertou algo em mim. Um incômodo. Como se eu tivesse visto aquilo em algum outro lugar. Esse antigo morador, perguntei. Você chegou a conhecer? Ela hesitou. Quase ninguém fala dele, comentou. O dono da casa só falou que ele ficou aqui pouco tempo, uns 2 anos, que saiu meio às pressas. Deixou coisa para trás, como esse aparelho, e umas caixas no porão, que depois foram embora, não sei para onde. Porão. A palavra me deu um arrepio. Essa casa tem porão. Tem, ela confirmou. Mas eu não gosto de descer lá. Tem um cheiro estranho, umidade. Velho, coisa parada. Eu deixo algumas tralhas lá, só isso. Eu segurei o aparelho mais firme. Talvez esse antigo morador tenha instalado alguma coisa. Eu falei. Roteador, câmera. Sei lá se ele mexeu na fiação. Pode ter deixado coisa ligada ainda. Pode até ter ligação com o que eu estou sentindo aqui. Essa sensação de estar sendo observada. Helena me olhou com um certo medo. Você sempre diz isso, ela comentou. Que sente que tem alguém, que tem coisa registrada em algum lugar, mas você nunca teve coragem de descer no porão, nem eu. Eu respirei fundo, minha cabeça latejava, mas havia uma urgência ali, como se alguma parte minha soubesse, que se eu não fosse até o fim dessa vez, eu ia ficar presa nesse ciclo para sempre, esquecer, lembrar, fugir, voltar. Vem comigo, eu disse, mais para mim mesma do que para ela. Vamos ver esse porão. Ela arregalou os olhos. Agora, perguntou. Agora, respondi, antes que eu desista. Fomos pelo corredor, passamos pela cozinha. Eu reparei, de relance, que a caneca mata ainda estava na mesa, o café já frio, o pão ressecado, o bilhete de volta na minha mão, no cantinho perto da área de serviço. Uma porta menor, com uma fechadura velha. Helena pegou um chaveiro cheio de chaveções. Eu quase nunca abro aqui, ela murmurou, procurando a chave certa. Os dedos tremendo. Encontrou, girou. A fechadura fez um som de ferrugem sendo forçada. A porta abriu. Um velho cheiro de mofo. Terra. Coisa guardada demais. Veio na mesma hora. Um lance de escada de cimento descia para um espaço escuro.
Eu respirei fundo. Liguei a lanterna do celular. A luz cortou a escuridão. Fica aqui se quiser, eu disse para Helena, sentindo o medo dela quase palpável. Mas, para minha surpresa, ela segurou meu braço. Eu desço com você, falou. Não te deixo sozinha lá embaixo. Começamos a descer, degrau por degrau. O som dos nossos passos ecoava nas paredes. O porão era maior do que eu imaginava. O teto baixo. Tinha umas prateleiras de metal, algumas caixas de papelão, um móvel velho, um colchão encostado na parede. Eu varri tudo com a luz. Procurei algum fio, algum ponto vermelho, qualquer sinal de aparelho ligado. No canto, encostada na parede, tinha uma mesinha. Em cima dela, um notebook antigo, fechado, cheio de poeira. Meu coração disparou. Você sabia que isso estava aqui? Perguntei. Helena se aproximou, olhou, franziu a testa. Não, respondeu. Isso é do antigo morador. Eu jamais teria deixado um computador jogado assim se fosse meu. Você me conhece, ela falou. Mas eu ainda não sabia se conhecia mesmo. Eu passei a mão pelo notebook. A marca não me disse nada. Eu levantei a tampa. A poeira subiu. Ardeu meu nariz. Esperei a visão clarear. A tela estava escura, sem vida. Eu apertei o botão de ligar. Nada. Apertei de novo, segurei. De repente, uma luzinha azul acendeu. A tela piscou. Mostrou um símbolo. Começou a carregar. Eu e Helena nos entreolhamos. Respirávamos rápido. Ali, num porão de uma casa que eu lembrava e não lembrava. Um computador antigo, que talvez tivesse respostas, ou mais perguntas. A tela finalmente mostrou uma área de trabalho simples. Nada demais. Algumas pastas, com nomes comuns. Mas uma chamou-me a atenção. Gravações Q2. Esse nome não era nada especial, mas me deu um arrepio. Talvez pela palavra gravações. Você já viu isso? Perguntei. Eu nunca desci aqui com o computador ligado. Ela respondeu. Se eu soubesse que tinha chamado alguém para tirar. Eu cliquei na pasta. Dentro dela, várias outras pastas. Por mês, por data. Como se alguém tivesse organizado por dia. O mais estranho é que as datas não eram tão antigas. Tinham registros até 3 meses atrás. 3 meses, eu murmurei. Antes de eu voltar, abri uma pasta qualquer, um monte de arquivos de vídeo, com horário, a maioria marcada como madrugada. Cliquei em um. O vídeo começou. A imagem era da sala lá em cima, da estante, do sofá, de um ângulo alto, como se a câmera estivesse escondida em algum canto do teto. Meu Deus! Helena sussurrou. No vídeo, ela aparecia, sentada no sofá, sozinha, vendo TV, levantava, ia para uma cozinha, voltava, apagava a luz, subia para o quarto. Eu adiantei o vídeo. Nada demais. Mais um dia comum. Fechei. Abri outro dia, mesma coisa. Rotina. Quem colocou isso? Helena perguntava. Mais para si do que para mim. Esse antigo morador, ele andava mexendo nessas coisas, mas eu achei que estava tudo desligado. Abri um arquivo de 2 semanas antes. A imagem agora era do corredor, do quarto onde eu estava dormindo agora, na tela. Eu aparecia, de costas, entrando no quarto, jogando uma blusa na cadeira, deitando na cama, apagando a luz. Eu me vi, de fora, naquela mesma casa, com outra postura, outro peso no corpo. Eu estava mais confiante, como se aquele lugar fosse um espaço meu, familiar. Eu me mexia como quem conhecia cada canto. Adiantei o vídeo. Era madrugada. Eu dormindo, virando na cama. De repente, eu sentei, de uma vez, na tela, de madrugada. Meus olhos abertos, meio vazios. Eu fiquei ali, sentada na cama por alguns segundos. Depois, levantava, ia até a porta, abria, saía. Helena, eu chamei. Olha isso! Ela se aproximou mais, com medo, na imagem. Eu andava pelo corredor, escuro, como se soubesse o caminho.
Entrava na cozinha, ia direto na gaveta de talheres, tirava uma caneca do armário, a mesma, colocava café na cafeteira pequena, acendia o fogão, esperava, tudo num silêncio estranho, como se eu fosse outra pessoa. Depois, eu apagava o fogo, servia o café na caneca, cortava um pedaço de pão, pegava uma caneta que estava na geladeira, daquelas magnéticas, abrindo um bloco de papel, escrevia, devagar, era o bilhete. A câmera pegava minhas costas, mas quando eu me inclinava, dava para ver um pouco do meu rosto de lado, os olhos meio perdidos. Não era um olhar de quem está acordada normal, era vazio, como se eu estivesse num transe. Eu terminava de escrever, deixava o bilhete na mesa, ao lado da caneca e do pão. Depois, voltava pelo corredor, entrava no quarto, deitava, como se nada, na tela. Eu dormia de novo, como se nada tivesse acontecido. Helena levou a mão à boca, abismada. Você fez o café, ela sussurrou. Você escreveu o bilhete. Eu não tinha mais como negar. Eu mesma tinha me visto. Era eu, daquela casa, naquela madrugada. Eu ando e faço coisas sem lembrar, eu disse. A voz quase não saía. Você anda e escreve para você mesma, Helena completou. Você tenta se deixar pistas. Meu peito doía, mas junto com o medo. Veio com uma sensação estranha de lógica, como se uma parte do quebra-cabeça encaixasse. Tem mais vídeo. Falei. Apertei para voltar. Vi outras datas, outros arquivos. Abri um de 5 dias antes. De novo. Eu dormindo, de madrugada. Eu levantava. Ia até o corredor, mas dessa vez não era mera cozinha. Eu entrava no quarto da bagunça. Fechava a porta. A câmera da sala não pegava o que tinha lá dentro. Só mostrava a porta fechada. Passou alguns minutos. Eu saía, com um maço de papel nas mãos, que parecia exatamente o maço de cartas que eu tinha pegado hoje. Eu guardava num lugar alto do armário do corredor. Depois voltava para o quarto. Deitava. Essas cartas, eu falei. Eu devo ter mexido nelas de novo, eu escondo, eu mesma. Para eu mesma encontrar depois. Era como um jogo doente, comigo mesma. Tem gravação daqui de dentro? Perguntei, com medo da resposta. A câmera pega o que a gente fala, o que a gente faz quando estamos aqui. A qualidade do vídeo é boa, Helena comentou. Se tiver áudio, deve ter algum jeito de ativar. Cliquei nas configurações do vídeo. Tinha um botão de volume. Subi, um chiado. Depois, vozes baixas. Eu apertei o ouvido perto do notebook. Helena agachou do outro lado, as duas segurando essa respiração. No vídeo da noite anterior, a gente se via na sala. Eu, sentada no sofá, Helena na poltrona, as duas com caneca de chá na mão. Minha voz, um pouco mais grave, talvez pelo cansaço, preencheu o porão. Eu acho que entendi, eu dizia. Não tudo, mas uma coisa. Eu não tenho como juntar essas duas vidas. Não de um jeito linear. Uma vai sempre disputar com a outra. Cada casa vai puxar um pedaço de mim. E eu vou continuar partindo no meio, até sobrar pó. A voz da Helena vinha em seguida. Você não é obrigada a consertar tudo agora, nem sozinha. A gente pode ir devagar. Mas eu já fui devagar demais, eu respondia na gravação. Anos indo devagar, cercando o assunto, fingindo que tá tudo bem, enquanto alguma coisa lá aqui dentro vai só escurecendo mais. A voz dela saía quebrada. Você tem medo de lembrar tudo, ela disse. E tem medo de esquecer de vez também, eu sei. Silêncio. Na imagem. Eu apoiava-te a cabeça no encosto do sofá, olhava para o teto, a gravação captava um suspiro longo. Eu sinto que tem alguém sempre me olhando. Eu confessava, na noite anterior. Não é você, não é a Regina, não é o Gustavo, é outra coisa. Como se tivesse uma versão minha sentada num canto, tomando nota, esperando eu decidir quem eu vou ser, cada dia. Um arrepio percorreu minha coluna, porque era exatamente a sensação que tu tinha naquela hora, ali, ouvindo. Talvez seja só você mesmo,
Helena dizia. Uma parte sua que observa, que tenta não deixar o resto ir embora. Ela ria de leve. Eu falo como se entendesse, mas eu só sei de fora. Se eu esquecer tudo amanhã, eu continuava. Se eu acordar achando que moro só lá, que essa casa é cenário, que você é uma estranha, faz uma coisa por mim. Minha voz tremia nessa parte. Que coisa? Helena perguntava, na gravação. Me deixa escolher, eu dizia. Mas me dá chance. Não desiste de mim de cara. Me mostra as cartas, se for a hora. Me mostra os vídeos, se eu pedir. Não guarda por dó, nem por medo do que eu vou sentir. Porque viver pela metade tá doendo mais do que lembrar. Um silêncio pesado. Depois, um impacto. Era o barulho do porta-retrato caindo naquela noite. De novo, como se algo ali já sinalizasse o que ia acontecer. O vídeo continuava, eu me levantava, ia até a estante, ajeitava uma foto. Olha fixo para ela. Eu não quero mais que ele seja só um buraco, eu falava, com o rosto virado para parar na parede. Nem que você seja um pedaço escondido da minha vida. Eu quero que tudo exista, mesmo que não caiba, nem esteja arrumado. Porque aí, pelo menos, eu sei quem eu sou. Helena chorava baixinho. No áudio, eu também. Se você acordar estranha de novo, tchau, eu dizia. Se fizer aquela pergunta idiota de que casa é essa, me deixa com raiva, me deixa negar, mas não deixa eu ir embora correndo. De novo. O vídeo terminava com a gente em silêncio, na sala, contando respirações, uma do lado da outra, sem saber que algumas horas depois, tudo começaria de novo, quando o vídeo acabou. O silêncio no porão ficou quase insuportável. Eu sentia que tinha acabado de ouvir uma versão minha, mais lúcida, mais cansada, falando com uma calma que eu não reconhecia, mas que me dava uma estranha confiança. Helena enxugou o berriço. Nós duas tínhamos lágrimas acumuladas. Você sabia, ela murmurou. Você sabia que podia acordar assim, e mesmo assim, você quis tentar, quis vir até o fim. Eu passei a mão no rosto, respirei fundo, olhei de novo para a tela do notebook, para as pastas de gravação. Tem alguma coisa que eu falei ontem à noite, que eu não tive coragem de escrever nas cartas. Eu disse, pelo jeito. Eu confio mais na minha voz, quando estou cansada. Você quer ver mais vídeos? Helena perguntou, com cuidado. Eu hesitei. Uma parte minha já estava saturada de tanta informação, mas outra parte, mais teimosa, empurrava. Abre o de 2 meses atrás, eu pedi. Do dia que eu cheguei, se tiver. Procuramos pela data, achamos. Abri, no vídeo, imagem da sala. Helena andando de um lado para o outro, nervosa, um som de carro parando lá fora. Depois, a porta se abrindo. Eu entrava, com 2 malas, o cabelo preso de qualquer jeito, olheira funda, olho vermelho. Eu via a mim mesma, 2 vezes agora, a de hoje, assustada, e a de 2 meses atrás, cansada, mas decidida. Olhem, eu dizia, rápido, sem rodeio. Você veio, Helena respondia, no vídeo, entre surpresa e medo. Eu disse que vinha. Eu largava as malas no chão, olhando ao redor, com um misto de saudade e raiva. Eu não quero mais ficar no meio, eu dizia, naquela noite. Eu não aguento mais acordar num lugar e duvidar de mim mesma, de quem eu sou, de quem você é, de quem ela é. Ela, Regina, mesmo sem o nome, eu sabia. Você está brigada com a Regina, Helena perguntava. É por isso que você veio. Eu ria curto. Eu sempre estou, um pouco, respondi. Mas não é por isso. É por mim. Por nós duas. Por ele também. Quando eu dizia ele, o olhar da Helena mudava na tela. Você está falando dele, ela confirmava. Eu quero lembrar de tudo. Eu falava, máscara caindo. Do dia que ele caiu da moto, do que eu falei para ele antes, do que eu não falei,
do que eu sentei e imaginei 1000 vezes e não tive coragem de fazer. Helena Asta apertava o braço da poltrona. Você não tem culpa do que aconteceu, ela dizia. Pela 1000ª vez, provavelmente. Não é sobre culpa, eu respondia. É sobre pedaço, sobre eu ter amputado um lado inteiro da minha vida, para não ter que olhar para ele morto. E agora esse lado volta em sonho, em cheiro, em barulho no corredor, em bilhete que eu mesma escrevo e não lembro. Na imagem, eu levantava, andava pela sala. Eu sei que você tem medo. Eu falava para a Helena de 2 meses atrás. Medo de eu quebrar, de eu não voltar da lembrança, de eu te culpar de novo, de deixar você com o peso. Mas eu preciso que você não me proteja demais. Eu já pedi isso. Você lembra de como dá errado. A versão da Helena no vídeo engolia em seco. E se você se arrepender? Ela perguntava. Se doer demais. Se você começar a me odiar de novo. Eu aguento. Eu não sei se aguento passar por isso todo ano. Na tela. Eu parava de andar. Olha direto para ela. Eu não quero mais te odiar, eu dizia. Uma segurança estranha na voz. Eu não sou mais aquela menina de 17 anos. Mesmo que uma parte de mim ainda se comporte assim às vezes. Eu quero te ver como você é e me ver como eu sou. Nem santa, nem vilã. Helena abaixava-te a cabeça. E a Regina? Ela perguntava, cautelosa. Você contou para ela que ia vir. Eu hesitava, na gravação. Eu falei que precisava de uns dias, respondia. Ela acha que eu estou em retiro, num lugar longe, sem sinal, sem nada. Eu e Helena, no porão. Nos entreolhamos. Ela não sabe que você está aqui, Helena disse, recuperando a lembrança. Ela não sabe, eu confirmei, mas deve sentir. Ela sempre sente. No vídeo, eu me sentava no chão, encostada na estante. Se eu fugir de novo, eu dizia. Se eu começar a romantizar a casa dela e demonizar a sua, ou o contrário, me lembra dessa conversa, me mostra esse vídeo, nem que você tenha que me amarrar no sofá. A Helena do vídeo ria nervosa. Eu jamais ia te amarrar, ela respondia. Você me acusa de coisa assim. Eu dava de ombros. Você entendeu, eu falava. Eu quero ficar, de verdade. Mesmo quando eu quiser ir embora. Mesmo quando eu começar com aquele discurso de que nada aqui é meu. Que essas coisas não são minhas. Você vai ter que ser mais teimosa do que eu. O vídeo terminou com as duas rindo um pouco. De nervoso, mas rindo. Quando a Maatela voltou à pasta, Helena olhou para mim. Você sempre me pediu para eu insistir, ela disse. Mas quando eu insisto, você me odeia. Quando eu não insisto, você me culpa. Eu fico num lugar que dói qualquer escolha. Eu encostei na parede fria do porão. Senti o concreto nas costas. Precisava de algo sólido. Eu não sei como te ajudar, sem me machucar junto. Ela continuou. Mas ontem, você me pediu isso de novo. E agora que tudo veio à tona, eu não sei se foi certo. Se eu devia ter deixado você no esquecimento, quietinha, vivendo só com metade da vida. Não é vida, eu retruquei. Calma. Viver pela metade não é vida. É sobrevivência. O porão parecia menor agora, como se a verdade ocupasse espaço. Tem mais, eu falei, olhando para o notebook. Tem mais do que Gustavo. Mais do que você e Regina. Mais do que o acidente. Tem esse antigo morador. Tem esses aparelhos. Tem esse costume de gravar tudo. Tem essa sensação de ser observada. Desde antes. Você acha que esse homem gravava a gente? Helena perguntou, inquieta. Se ele deixou tudo, mesmo depois de ir embora. Se as gravações continuaram até 3 meses atrás. Eu raciocinei. Alguém manteve ligado, ou o sistema ficou automático, e alguém pode estar acessando de fora. Helena empalideceu. Você está dizendo que tem alguém, ela falou, acompanhando sua história, como se fosse um seriado,
vendo você lembrar, esquecer, brigar, voltar. Era uma ideia incômoda, mas fazia sentido demais. Talvez seja exagero, talvez seja só registro sem dono. Eu tentei aliviar, mas as palavras soaram falsas até para mim. Eu nunca falei com ninguém sobre isso, Helena murmurou. Sobre sua memória, sobre esses ciclos. Eu sentia vergonha, e medo de alguém te ver como louca, e medo de me ver como mãe que falhou. E a Regina? Perguntei. Ela sabe do porão, do notebook, das gravações. Ela sabe que tem alguma coisa, Helena respondeu. Na primeira vez que você teve aquele apagão, ela veio comigo ao hospital. Brigamos no corredor. A gente quase se matou de tanto gritar, porque cada uma achava que a outra tinha se estragado sua cabeça. Mas a verdade é que a vida inteira já vinha te rasgando, muito antes do Gustavo, muito antes de você cair da cama. Ela respirou fundo. Depois do caos, continuou. Você decidiu que não ia fazer terapia, que não queria médico fuçando tua cabeça. Você dizia que dava conta sozinha, que só precisava de tempo, caminho, carta. Lembra? Eu ri sem humor. Olha onde meu plano genial me trouxe, respondi. No porão frio, numa casa que é e não é minha, ouvindo a mim mesma de meses atrás pelo computador. Talvez a gente não consiga resolver tudo agora, Helena falou. Erramos muito. Eu, Regina, você. Mas tem uma coisa que dá para fazer hoje. Sem médico, sem passado. Ela me olhou nos olhos. Eu posso ligar para a Regina, disse. Trazer ela para cá, pela primeira vez em anos. Botar as duas mães na mesma casa, com você inteira, mesmo quebrada. E a gente começa lá a falar. De tudo, de verdade. Sem esconder pedaços para tentar te poupar. Só de ouvir. Meu estômago revirou. A ideia de ter as duas ali, no mesmo espaço, com todos os olhares em cima de mim, parecia insuportável, pesada demais. Mas ao mesmo tempo, eu sabia, lá dentro, que parte desse quebra-cabeça morava com Regina, com o jeito dela de me proteger demais, de me chamar só pelo lado bonito e ignorar o resto. Ela vai ficar com raiva, eu disse, de você, de mim, de te ver aqui, na nossa casa, depois de tudo. Ela já está com raiva, Helena respondeu, sincera. Mas ela também está com medo e com saudade. Ela fez um gesto com a cabeça, em direção à escada. Ela deve estar surtando agora, sem conseguir falar com você, sem saber onde você está. Eu lembrei do meu celular, sem sinal. Lembrei da capinha rachada, do número de chamadas perdidas que eu não podia ver. Se eu ligar, vai doer. Helena continuou. Mas se eu não ligar, vai doer igual, só que mais tarde. Eu fiquei em silêncio. Uma briga antiga dentro de mim, gritando. Um lado querendo se esconder, outro lado cansado de fugir. Liga. Eu falei. Enfim. A palavra saiu sozinha, como se já estivesse pronta há muito tempo. Helena respirou fundo, pegou o celular do bolso, subimos a escada. O porão ficou para trás, com sua luz azul fraca no notebook, e as gravações esperando, na cozinha. Ela discou um número que as mãos dela sabiam sozinhas. Colocou o telefone no ouvido. Eu ouvi o toque. 1, 2, 3 vezes. Ela não vai atender, Helena murmurou. Inicialmente, mas na quarta chamada, o clique. Alô! A voz da Regina veio forte, a mesma de sempre, mas com um tremor que eu reconhecia, de quando ela tentava parecer calma, sem estar. Helena me olhou, engoliu em seco. Regina, ela disse, é a Helena. Um silêncio pesado do outro lado. Eu quase podia ver a expressão da Regina, fechando o rosto. Você perdeu completamente o juízo de me ligar. A voz dela veio, dura. Depois de tudo, ela está aqui, Helena cortou, sem rodeio. Comigo, na casa da Rua Velha, desde ontem. Do outro lado, um barulho. Como se alguma coisa tivesse sido largada numa mesa. Talvez uma caneca, uma chave. Ela está bem? Regina perguntou.
a dureza dando espaço para medo. Ela está, Helena respondeu. Quer dizer, física, mentalmente. Temos muito para falar. Às 3. Eu imaginava a Regina apertando a testa com os dedos, andando em círculos pela cozinha do apartamento, olhando para uma cadeira vazia onde eu costumava sentar. Você quer que eu vá aí? Ela perguntou, lenta, como se testasse a palavra. Eu não quero, Helena disse, honesta. Mas eu preciso que você venha. E ela também. Helena estendeu o telefone para mim, os olhos pedindo coragem. Eu segurei. Meu coração parecia bater na palma da mão. Alô! Falei, baixo, silêncio. Depois, o som da respiração que eu conhecia desde criança. Você está viva? Regina disse. Não como pergunta, mas como constatação. Tô, respondi, confusa, mas viva. Você mentiu para mim, ela falou, sem rodeios. Disse que estava indo para um retiro com amigas, sem sinal, sem nada, mas estava aí, na casa dela. O dela saiu carregado. Eu não sabia direito onde eu ia estar. Eu respondi, sincera. Você me conhece. Quando eu fico assustada, eu tento controlar e minto. Engoli em seco. Mas agora eu quero te pedir uma coisa que eu nunca pedi. Fala, ela disse, sem suavidade, mas com atenção. Vem até aqui, eu pedi. Hoje, agora, do jeito que der, mesmo brava, mesmo com medo, mesmo querendo me arrastar de volta pelo cabelo. Vem, do outro lado. Um silêncio longo. Eu podia jurar que ouvia ela abrindo e fechando o armário, mexendo em chave, tentando decidir. Você tem ideia do que está me pedindo? Ela falou enfim. Eu não ponho meus pés aí desde que tirei você dessa casa. Eu prometi para mim mesma que nunca mais passaria daquela esquina. Eu sei, respondi. Mas eu também sei que se a senhora não vier, eu vou continuar pulando de um lado para o outro, sem chão, e no fim, eu vou perder vocês duas. A respiração dela pesou. Você está me chamando de mãe, ela reparou. Você nunca faz isso quando fala da outra. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Vocês são as duas, respondi, pela primeira vez, sem escapar. Eu só não sei como ser filha de duas, sem me quebrar no meio. E é isso que eu quero, eu quero tentar entender. Hoje, com vocês aqui. Outro silêncio, mais curto. Eu estou saindo agora, ela disse. Se eu demorar, é o ônibus, sabe como é. O alívio veio junto com outro medo. Tá, respondi. Eu espero. Desliguei. Entreguei o telefone para Helena, que respirava aliviada e apavorada ao mesmo tempo. Ela vem, eu disse. Eu ouvi, Helena respondeu, enfiando o celular no bolso. Vai ser um inferno. Talvez, falei, mas um inferno sincero, pelo menos. Eu olhei em volta. A casa parecia em suspenso, como se cada parede estivesse se preparando para receber ecos antigos, repetidos, gritos, choros, talvez pedidos de perdão. E no meio de tudo, as minhas coisas espalhadas por ali, em prateleira, em gaveta, em porta-retrato, mostrando que, quisesse eu ou não, eu sempre tive um lugar ali, mesmo quando eu dizia que não. As horas até a chegada da Regina pareceram dias. O relógio da parede fazia um barulho irritante. Cada tic-tac era um passo a mais em direção a um encontro que eu adiei por anos. Helena limpava coisas que já estavam limpas, passava um pano na mesa, arrumava a cadeira, guardava uma xícara, tirava outra. Era o jeito dela de controlar o nervoso. Eu caminhava pela casa, reparando em detalhes que tinham passado despercebidos. Na estante da sala, além das fotos minhas com ela e com o Gustavo, tinha um porta-retrato virado de costas. Eu não tinha reparado antes. Tentei endireitar na mão, mas hesitei. Esse aí, Helena falou atrás de mim. É o que você pediu para eu deixar virado, no dia que chegou. Ela se aproximou. Olha para Madna. Você disse que só ia encarar quando sentisse que estava pronta. Eu nunca mexi.
Meu coração acelerou. Quem está aqui? Perguntei. Eu não sei, ela respondeu, honesta. Eu virei de costas sem olhar. Meu dedo escorregou pela lateral da moldura. Eu podia deixar para depois, ou encarar ali, na sala silenciosa, com o barulho do relógio como trilha. Peguei o porta-retrato, virei. A foto era antiga, mais antiga que todas as outras. Preto e branco desbotado. Uma mulher jovem, cabelo preso, olhar sério, segurando um bebê no colo. Essa é minha mãe, Helena disse, a voz baixa, de respeito e medo misturados. E esse bebê sou eu. Eu fiquei olhando para o rosto da mulher na foto, semelhante ao de Helena nos traços, mas com uma dureza maior, os olhos fundos, a boca firme. Você é parecida com ela, eu comentei. Eu sempre tive medo de ser parecida demais, ela respondeu, de repetir coisas que eu jurei que nunca faria. Por isso eu errei tanto tentando acertar demais. Com você. A conversa podia mergulhar ali, na história dela, que eu sempre ignorei. Mas o som de um ônibus freando lá fora cortou o momento. Eu corri para a janela. Uma figura desceu. Cabelo preso num coque improvisado. Bolsa atravessada. Passos apressados. Regina. Meu peito apertou. Eu via ela de costas todo dia, na porta do apartamento, indo trabalhar, voltando com sacola de mercado. Mas vê-la se aproximando daquela casa, que era o oposto do mundo dela, mexeu com algo profundo. Ela tá aqui, eu anunciei. Helena travou na cozinha, o pano de prato na mão, como um escudo inútil. Quer que eu abra? Ela perguntou. Não, respondi. Eu abro. Fui até a porta. Minha mão suava na maçaneta. Ouvi os passos dela na calçada. O barulho da bolsa batendo na coxa, o respirar acelerado, antes mesmo que ela tocasse a campainha. Eu abri, ela parou, me olhou, de cima a baixo. Os olhos de Regina varreram meu rosto, como se checassem cada pedacinho, para se certificar que eu estava inteira, que nenhum pedaço tinha ficado em outro lugar. Você está magra, ela disse, ao invés de oi. Eu revirei os olhos, um gesto automático, quase infantil. Eu estou igual de sempre, respondi, mas o tom saiu mais suave do que eu planejava. Ela desviou o Polaroid para dentro da casa, por cima do meu ombro. Posso entrar? Perguntou, como se a casa fosse de outra pessoa, e não parte da minha história também. Pode, eu disse. Ela deu o primeiro passo. Eu senti o corpo dela enrijecer, entrando naquele ambiente que ela rejeitava tanto, cheio de lembranças, de brigas, de acusações. Helena Pabessaiana apareceu na porta da cozinha. As duas se olharam. Por um segundo, pareceu que o ar ia pegar fogo. Regina, Helena falou, baixo. Helena, Regina respondeu, mais duro. Por alguns instantes, pareceu que eu tinha desaparecido, que a casa tinha voltado no tempo, para uma época em que eram só as duas, disputando, vozes, decisões e uma criança no meio. Vamos sentar, eu cortei, tentando assumir algum controle. Levei as duas para a sala. Regina olhava tudo, com atenção, mas tentando não demonstrar. Ela reparou nos porta-retratos. Parou na foto minha com Gustavo. Suspirou. Não acredito que você ainda deixe isso aqui. Ela falou para Helena Karaina. Não te faz bem. É a única foto que eu tenho dele sorrindo desse jeito. Helena respondeu. Me faz bem lembrar que vocês foram felizes, antes de tudo quebrar. Regina apertou os lábios. Foi um erro desde o começo, ela falou. Vocês criaram coisa demais em cima daquele menino. Ele não tinha culpa, mas vocês duas também não tinham. E todo mundo carregou peso demais. Eu interrompi. Ele não é o motivo de vocês brigarem, eu disse. Ele é o ponto onde tudo sangrou, mas a ferida era de antes. As duas me olharam, surpresas. Talvez por eu falar com tanta clareza. Olha, eu continuei.
Eu não chamei vocês aqui para reviver cada briga velha, nem para decidir quem tem mais culpa. Quem poderia ter feito mais ou menos? Eu chamei porque eu estou cansada. Cansada de quê? Regina perguntou. Mas no fundo, ela sabia. De ser duas pessoas, eu respondi. De acordar num lugar e sentir que metade da minha vida é invenção. De ir para o outro lugar e sentir o mesmo. De ter que escolher qual mãe é verdade, qual casa é verdade, qual memória eu posso confiar e qual eu não posso. As duas abaixaram os olhos. Eu não quero mais escolher, eu disse. Eu quero aceitar que minha história é uma bagunça, que minha infância foi dividida, que vocês tomaram decisões que me afetaram, às vezes para me proteger, às vezes para se proteger de vocês mesmas. Que eu amei o menino que morreu, e isso detonou um monte de coisa lá aqui dentro. Que eu caí, bati a cabeça, esqueci pedaço, inventei outro, e fiquei tampando buraco com mentira. Eu respirava fundo, mas a cada frase eu sentia mais que era eu mesmo falando, não uma versão treinada para agradar. Mas tem uma coisa que eu não entendo, continuei, olhando primeiro para Helena, depois para Regina. Vocês duas sabiam de tudo isso, das idas e vindas, dos apagões, do jeito que eu abate que eu fugia de uma casa para outra, e mesmo assim, nunca se juntaram antes, para falar comigo, as três. Sempre foi eu e uma, depois eu e outra, eu no meio, como uma ponte rachada. Helena foi a primeira a responder. Eu tinha vergonha, ela disse. Simples. Vergonha de assumir tudo que eu tinha errado com você, na sua frente, e na frente da Regina, que sempre parecia fazer melhor. Regina olhou para ela, com uma mistura de raiva antiga e pena. Eu tinha medo, ela admitiu. Igual. Medo de perder o pouco que eu achava que tinha feito certo. Se eu me aproximasse demais desse lado da sua vida. Eu sempre achei que você só ia sofrer aqui. Com ela, com essa casa, com esse bairro, com esse passado. Então eu jogava tudo para baixo do tapete. Fingia que não existia, que você era só minha, que dava para recomeçar do zero. Ela riu de si mesma. Mas você não era um caderno em branco, ela completou. Você já vinha escrito de lá. Eu suspirei. Eu vi os vídeos, falei. Vi eu ontem, de 2 meses atrás. Vi a Helena aqui, sozinha. Vi a casa de madrugada. Vi o jeito que eu ando pela casa, dormindo, escrevendo bilhete para mim mesma. Regina franziu a testa. Vídeo? Ela repetiu. Que vídeo? Tem um sistema de gravação nessa casa, expliquei. Do antigo morador, um notebook no porão, câmeras escondidas, gravando há anos. Os olhos dela readialaram. Vocês estão sendo filmadas, ela disse, chocada. Desde quando? Pelo menos, há 3 meses, respondi. Talvez mais. Você tem que ir na polícia, Regina falou, automaticamente. A gente chama alguém, denuncia. Isso é crime. Eu pensei nisso, eu falei. Mas antes, eu preciso entender. Quem está interessado em ver minha vida desse jeito, fragmentada? Quem ganha com isso? E você, mãe? Olhei para Regina. Você nunca desconfiou de nada. Quando eu falava que sentia que tinha alguém me observando, mesmo quando eu estava na sua casa, ela hesitou. Eu achava que era coisa da sua cabeça, confessou. Trauma, ansiedade. Você passava uns dias aqui e ficava quieta. Depois começava com esse papo, de som no corredor, de sombra na porta, de bilhete sem dono. Eu te mandava dormir, desligar tela, parar de binge-watching de série de suspense. Eu ri sem humor. Seria bem mais fácil se fosse só série demais. Comentei. Eu respirei fundo. Olhei para as duas, sentadas, uma de frente para a moça, outra. O abismo entre elas preenchido só pela mesa de centro. E por mim. Tem coisas que vocês sabem, que eu não sei, sobre minha infância,
Sobre por que eu comecei a ir de uma casa para outra tão cedo, sobre quem decidiu o quê. Eu sei só a versão de cada uma, e as versões nunca batem. Sempre falta pedaço. Sempre tem um buraco entre um fato e outro. Hoje, eu quero a versão inteira, mesmo que doa, mesmo que vocês se acusem, mesmo que eu me decepcione. As duas se mexeram desconfortáveis. Você tem certeza? Helena perguntou. Porque depois que a gente fala certas coisas, não dá para voltar atrás. Não dá para fingir que nunca foi dito. Eu acabei de me ver fazendo café dormindo, eu respondi. Me vendo em vídeo de 3 meses atrás, falando de coisas que eu não lembrava. Não tem mais como fingir que dá para voltar para a ignorância confortável. A partir de agora, é só para frente. Regina respirou fundo. Então eu vou começar por um lugar que eu sempre evitei, ela disse. Olhou para a Helena. E você me completa. Se eu tentar passar pano. Helena assentiu, com medo. Você era bebê. Regina começou, olhou para mim. Eu trabalhava na casa da Helena, como doméstica. Foi lá que eu te conheci, antes de você conseguir andar. A sala encolheu, enquanto a Regina falava. A voz dela encheu o espaço, e as paredes pareciam ouvir também. Quando eu cheguei para trabalhar na casa dela, Regina continuou. A sua mãe, apontou para Helena. Você era uma. Nem eu sabia direito que ela tinha filho. Até ouvi seu choro, num dos quartos. Helena olhou para baixo. Eu sentia com a vergonha dela. Eu era nova, Helena murmurou. Mais nova do que você é hoje. Eu tinha você. E uma cabeça muito mais quebrada do que você pode imaginar. Regina continuou. Ela saía muito, disse. Trabalho, curso. Às vezes sumia, sem explicar. Eu ficava responsável pela casa e por você, na prática. Eu era quem te dava banho, quem fazia você dormir, não te dava comida, brincava. Quando ela chegava, estava tudo pronto. Ela te beijava, de longe às vezes, cansada e pronto. Helena se apertou as mãos. Não foi por mal. Ela tentou. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu era sozinha. Minha mãe já tinha morrido. Eu tinha que pagar essa casa, esse lugar, esse bairro. Eu ficava desesperada para não repetir o que eu vivi. Acabei fazendo justamente aquilo, sumindo, achando que só dinheiro e teto resolvia. Regina respirou fundo. Um dia, ela disse, você ficou doente, febre alta. Você chorava sem parar. Eu tentei ligar para Helena, nada. O telefone só chamava. Eu fiquei horas ali, com medo de você ter alguma coisa séria. Nenhum vizinho queria se meter. Eu estava desesperada. Helena apertou os olhos. Eu deixei o telefone sem bateria, ela confessou. Saí de casa sem avisar. Não foi irresponsabilidade, foi fuga. Eu não aguentava ouvir choro mais. Eu não aguentava sentir culpa por tudo. Eu saí. Desliguei o telefone. Fiquei horas andando em shopping, sem rumo. Naquele dia, eu quase não voltei. Regina engoliu em seco. Foi aí que eu tomei uma decisão, ela disse. Eu peguei você no colo, enrolei numa manta e levei no posto de saúde. Eu não era nada sua. Legalmente, mas ninguém perguntou. Eu disse que era sua mãe. Eles acreditaram, te medicaram. Você foi melhorando. Ela olhou para mim. Quando eu voltei para a casa da Helena, com você já mais calma, ela estava lá, em pé na sala, com uma cara que eu nunca vou esquecer. Tinha percebido que eu tinha saído, que você tinha sumido, e entrou em pânico. Helena falou, a voz baixa. Eu pensei que você tinha ido embora com ela. Olhou para mim, que tinha desistido de mim, que qualquer pessoa poderia ser mãe melhor, que até uma estranha na rua faria melhor que eu. Regina balançou a cabeça. Eu não sou melhor, ela disse. Só fui mais presente, porque não tinha opção. Eu não tinha outra coisa além de você. Ela tinha 1000 coisas e nenhuma estrutura emocional. As duas começaram a brigar, eu pedi, quase vendo a cena. As duas começaram a brigar, Regina confirmou.
Feio. Eu dizia que não dava para ela sumir desse jeito, que criança não era planta. Ela me chamava de folgada, de intrometida. Dizia que estava me pagando para cuidar da casa, e se quisesse, do bebê, e que se eu estava insatisfeita, que eu fosse embora. Helena chorava. Eu não lembro das palavras exatas, ela lamentou. Só lembro da sensação de pânico, de achar que eu ia perder você e de não ter coragem de assumir. Que eu estava errando, que eu não dava conta de ser mãe sozinha. Regina olhou para mim, com um peso no olhar. Nos meses seguintes, ela disse, a nossa relação só piorou. Ela cada vez mais nervosa. Eu cada vez mais envolvida com você, sem perceber, cada febre sua, cada dente que nascia, cada passo. Eu estava lá, ela estava em pedaços e eu também, mas por motivos diferentes. Ela respirou fundo. Um dia, ela chegou em casa com uma mala. Regina continuou. A cara branca, olho fundo. Falou que ia embora um tempo, que precisava assumir, que não dava mais. Eu perguntei da criança, de você. Ela só disse: cuida dela para mim, depois a gente vê o que faz. Helena cobriu o rosto com as mãos. Eu estava indo atrás de tratamento, ela sussurrou. Eu estava quase batendo em você no meio de uma crise. Eu tinha medo de fazer pior. Eu achei que se eu sumisse um tempo, resolveria, que eu voltaria outra pessoa mais forte. Mas você sumiu, Regina disse. Sem data para voltar, sem ligar, sem nada. E eu fiquei com você. Dias, meses, anos. Ela olhou para mim. Foi aí que eu virei sua mãe. Sem papel, sem aviso, sem cerimônia. Eu te registrei depois, com meu sobrenome. Não porque eu queria roubar de alguém, mas porque eu precisava te proteger. Legalmente. Eu tinha medo do conselho tutelar, da polícia, de você ser levada para abrigo. Eu fiz o que eu achei que era certo. E eu deixei, Helena falou. Eu demorei demais. Quando voltei, você já chamava a Regina de mãe. Não lembrava de mim. Eu era só uma mulher que aparecia de vez em quando, com presente, com culpa no olhar. E você corria para ela. E eu entendia, doía. Mas eu entendia. Ela enxugou o rosto. Eu tinha medo de tirar você da Regina, continuou. Medo de destruir a única coisa boa que você tinha. Então eu aceitei ser a outra. A mãe que mora em outra casa, que vê de vez em quando, que manda mensagem, que finge que está tudo bem, mas por dentro eu apodrecia. Eu tentava imaginar essa cena, eu criança, dividida, sem entender. Só que você cresceu, Regina retomou. E as coisas ficaram mais complicadas. Você começou a fazer perguntas. De por que tinha duas mães? De por que uma tinha seu sobrenome e outra não? Por que uma ficava mais, outra menos? As respostas nunca batiam, eu disse. Cada uma contava sua versão, do jeito que podia. Eu me pintava como salvadora. Regina Damião já admitiu. Sem perceber, eu falava da minha luta, do quanto eu tinha te resgatado, do quanto eu tinha segurado as pontas. Eu colocava a Helena como alguém fraca, inconstante, sem responsabilidade. Helena não negou. E eu me pintava como vítima, ela falou. Eu falava de como você tinha sido levada de mim, de como eu tinha deixado você na mão de outra, porque eu era um lixo. Eu fazia você sentir pena de mim, de propósito, para compensar. As duas ficaram em silêncio, o peso da sinceridade pairando. Eu cresci no meio desse cabo de guerra, eu disse, sem saber que lado eu podia apoiar, sem saber que cada lado tinha uma parte da verdade. Ninguém nunca sentou comigo, as duas, para contar a história inteira, sem se pintar, sem pintar a outra. Porque a história inteira é feia, Regina falou. Mostra nossas fraquezas, nossos erros, nossa covardia. Mas ela é sua, Helena completou. E a gente te negou isso, por anos. Eu respirei fundo, senti as lágrimas virem, mas segurei.
Um pouco. Então, eu disse, eu fui feita de pedaços. Cada casa me dava um pedaço de história. Até que eu mesma comecei a cortar pedaço também, quando a dor ficou grande demais. Primeiro com vocês, depois com o Gustavo, depois com a cabeça batendo na quina, depois com a na ideia de que dava para viver só no lado bonito. Eu olhei para elas. Essas gravações, mencionei. Esse antigo morador que filmava a vida dos outros. Esse computador no porão. Talvez não seja coincidência que eu tenha vindo parar justamente numa casa vigiada, num lugar em que alguém acompanha minha história como se fosse entretenimento. Você acha que alguém fez isso de propósito? Regina perguntou, arrepiada. Que alguém escolheu essa casa para te colocar. Eu escolhi, Helena interrompeu. Mas não por causa das câmeras. Eu não fazia ideia. Eu aluguei essa casa porque era a mais barata, a mais parecida com a minha infância. Eu quis te dar um lugar que eu reconhecia, mesmo quebrado. Não porque alguém mexeu os pauzinhos. Talvez ninguém tenha planejado tudo, eu disse. Talvez seja só a vida, com sua ironia, colocando a gente exatamente onde a gente mais teme estar. Se você chegou até aqui, já vai clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho para não perder as próximas histórias.